Uma viúva, com uma mala na mão e um coração quebrado, foi contratada para trabalhar na casa de um dos fazendeiros mais ricos da região. Mas quando ela chegou lá, percebeu que aquela casa não precisava de uma empregada. Precisava de alguém que salvasse uma família inteira, 6 crianças, um pai destruído e um silêncio que escondia mais dor do que qualquer um podia imaginar. O que ela não sabia é que, ao entrar por aquela porta, sua vida nunca mais seria a mesma. Antes de continuar, já deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda bastante. Eu cheguei com uma única mala. Não porque não tivesse mais coisas. Tive, um dia. Tive casa, tive roupa pendurada em varal, tive gaveta com cheiro de alfazema e foto em cima da cômoda. Tive um marido que roncava do lado esquerdo da cama e um filho que deixava a sandália no meio da sala. Tive tudo isso. Depois, não tive mais nada. A mala que eu carregava era de couro escuro, com um fecho enferrujado, que não fechava direito do lado direito. Eu tinha que apertar com o joelho para trancar. Fazia isso toda vez sem pensar, como quem acorda e já sabe onde está o interruptor da luz no escuro. Era um gesto que virou hábito. E hábito, eu aprendi, é o que sobra quando a vida tira tudo o mais. O ônibus me deixou na beira da estrada de terra, 3 quilômetros antes do vilarejo. O motorista disse que não desviava de rota. Eu não reclamei. Peguei a mala, desci os 3 degraus de borracha gasta e fiquei parada na poeira enquanto o ônibus sumia na curva, deixando um rastro vermelho no ar quente. Era quase meio-dia. O sol do Maranhão em outubro não tem pena de ninguém. Ele batia na minha nuca como um ferro de passar roupa. A estrada era longa, plana, sem uma árvore de sombra que prestasse. O capim dos 2 lados estava amarelo de seca. Havia uma carriola enguiçada à beira do caminho, sem roda, coberta de formiga. Um urubu pousado num mourão de cerca me olhou com aquela seriedade de urubu que parece que está te avaliando e depois virou o pescoço para o outro lado, desinteressado. Eu fui andando. A mala pesava. O joelho direito doía, como dói todo dia desde que caí da escada do sítio 2 anos atrás, quando ainda havia sítio. Eu suava. A blusa de chita azul escurecia nas costas. Mas eu fui andando. Não porque eu tivesse pressa. Eu não tinha pressa para nada. Fui porque não havia outro lugar para ir. O anúncio tinha aparecido num papel colado no balcão do armazém, em Açailândia. Letra de mão, caneta azul, papel de caderno quadriculado. Precisa-se de cozinheira e governanta para fazenda particular. 6 crianças, boa paga, perguntar por seu Raimundo na venda da esquina. Eu li 3 vezes, 6 crianças. Senti alguma coisa apertar no peito ali na frente do balcão. Não era vontade, era mais como um aviso que eu quis ignorar. Mas a pensão onde eu estava custava R$ 30 por dia, e eu tinha 86 no envelope dobrado dentro do sutiã. Matemática simples. Perguntei por seu Raimundo. Ele era um homem gordo, de camisa polo verde desbotada, que me olhou de cima a baixo antes de falar. A senhora sabe cozinhar de verdade? Não é para fazer besteira, não. O fazendeiro é exigente. Sei cozinhar, eu disse. Tem paciência com criança? Eu hesitei meio segundo. Tenho. Ele me olhou mais um tempo, como se estivesse medindo alguma coisa que não sabia ao certo o que era. Depois, anotou o endereço num papel e empurrou na minha direção. O nome do patrão é Antônio Duarte. Não aperta a mão dele, não. Ele não gosta. Eu dobrei o papel e guardei no bolso da saia. Não perguntei mais nada. O rancho apareceu no fim de uma curva, depois que a estrada de terra virou trilha e a trilha virou quase nada. Era grande. Isso foi a primeira coisa que eu vi. O tamanho. Telhado alto de barro, paredes brancas, que já tinham sido brancas um dia, e agora eram de um branco cansado, meio amarelado nas bordas, com manchas de chuva antiga descendo como dedos escuros pelo reboco. 3 janelas na frente, todas fechadas com as venezianas de madeira. Uma varanda comprida com banco de alvenaria onde não havia ninguém sentado.
Havia uma cerca de arame em volta, uma porteira de metal que rangia quando eu empurrei. Do outro lado, um menino de uns 7 anos estava agachado na terra, mexendo com um graveto em alguma coisa que eu não vi o que era. Ele levantou a cabeça quando eu entrei. Me olhou sem piscar. Não disse nada. Boa tarde, eu falei. Ele continuou me olhando. Meu nome é Rosa. Eu vim falar com o Sr. Antônio. O menino se levantou devagar, ainda com o graveto na mão, e saiu correndo em silêncio pela lateral da casa. Eu fiquei esperando na varanda. O sol tinha descido um pouco, mas o calor não. O ar cheirava a terra quente, esterco de gado e um fundo de madeira velha que vinha de dentro da casa fechada. Eu pus a mala no chão e fiquei em pé, com as mãos cruzadas na frente, esperando. 5 minutos. 10. Ouvi passos dentro da casa. Depois, silêncio. Depois, mais passos, mais pesados. A porta de madeira abriu. Antônio Duarte era um homem alto, de ombros largos, que pareciam carregar algum peso invisível. Tinha uns 50 anos, talvez menos, talvez mais. A pele curtida de sol, os cabelos grisalhos nas têmporas, as mãos grossas de quem trabalha com a terra. Ele usava calça de trabalho e camisa de manga comprida, mesmo naquele calor. Ficou parado na soleira me olhando com uma expressão que não era raiva nem gentileza. Era distância, como se ele estivesse me olhando de muito longe, de um lugar de onde não pretendia sair. Eu não estendi a mão. Lembrei do que seu Raimundo disse. Boa tarde, eu sou Rosa, vim por causa do anúncio. Ele olhou para a mala no chão, depois para mim, depois para a mala de novo. Já trabalhou com criança antes? Já. Minha casa é grande. Tem muito serviço. Não me importo com serviço. Um silêncio. Ele olhou lá para as janelas fechadas, como se estivesse pesando alguma coisa internamente, algum custo que eu não via. Pode entrar, ele disse por fim, e girou as costas sem mais nada. A casa era enorme por dentro também. Mas o que me atravessou desde a primeira passada da soleira não foi o tamanho, foi o silêncio. Não era o silêncio de casa vazia. Era diferente. Era um silêncio habitado, pesado, o tipo de silêncio que existe quando tem gente por todo lado, mas ninguém fala. As cadeiras estavam no lugar. A mesa da sala tinha toalha. Na parede havia um relógio de pêndulo que marcava as horas com um tic-tac seco. Mas tudo tinha uma aparência de coisa parada, como se o tempo naquela casa tivesse aprendido a não avançar direito. Antônio me levou até a cozinha sem olhar para trás. Cozinha fica aqui. O café é às 6. Almoço ao meio-dia, janta às 6 da tarde. As crianças comem antes do pai. Ele disse isso como quem lê uma lista, sem entonação. Tem quarto nos fundos. Pequeno, mas tem cama e janela. A roupa de cama está limpa. Obrigada. Ele parou na beira da cozinha, de costas para mim ainda, a mão pousada na ombreira da porta. Você não pergunta sobre a mãe das crianças, ele disse. Não era pergunta, era aviso. Eu não disse nada. Ele saiu pela porta dos fundos e sumiu na direção do celeiro. Eu fiquei sozinha na cozinha grande, com a mala no chão e o tic-tac do relógio chegando da sala. Abri a janela, eles apareceram um por um, como bichos tímidos que farejam o novo antes de se aproximar. Primeiro, o menino do graveto, que eu soube depois que se chamava Miguel e tinha 8 anos. Ele ficou parado na porta da cozinha me olhando trabalhar, sem dizer uma palavra, por quase 1 hora. Quando eu virei e perguntei se ele queria um copo d'água, ele balançou a cabeça que sim, pegou o copo, bebeu e foi embora sem agradecer. Depois veio uma menina de uns 12 anos, de trança desfeita e olhos grandes, que se chamava Vitória, e que disse logo de entrada, "Você não vai ficar, as outras também não ficaram." Eu não respondi. Continuei picando a cebola. Ela ficou um tempo esperando alguma reação. Não veio, então ela também foi embora. Depois de Vitória veio Lúcio, de 14 anos, que não olhou para mim e perguntou para o ar se o almoço ia demorar. Depois veio Beatriz, de 6 anos, que entrou correndo, tropeçou no meu pé,
olhou para mim com olhos arregalados e saiu correndo de volta. Depois veio Samuel, de 10 anos, calado como uma pedra. E, por último, trazida pela mão de Vitória, como se precisasse de escolta, Mariana, a menor, de 4 anos, que chupava o dedo e me examinou com uma seriedade que parecia antiga demais para uma criança tão pequena. 6 crianças. 6 rostos que me olharam como se eu fosse mais uma coisa temporária naquela casa de coisas temporárias. Eu servi o almoço às 12 em ponto. Arroz, feijão, frango cozido com chuchu, farinha. Simples e farto. Eles comeram em silêncio, cada um olhando para o próprio prato, sem empurrar, sem brigar, sem a bagunça que crianças fazem. Era aquele silêncio de quem aprendeu a se comportar não por disciplina, mas por medo de incomodar alguma coisa frágil que estava sempre na iminência de quebrar. Antônio não almoçou na casa. Eu guardei o prato dele coberto com um pano. À noite, quando fui buscar para lavar, estava intocado. No meu quarto dos fundos, deitada na cama estreita com o ventilador de teto girando devagar no calor, eu olhei para o teto de madeira escura e pensei no que eu estava fazendo ali. Não era a primeira vez que eu fazia essa pergunta. Eu fazia todo dia, em todo lugar onde eu chegava. Desde que enterrei meu marido 3 anos atrás, de infarto, numa tarde de terça-feira sem aviso nenhum. Desde que enterrei meu filho, 7 meses depois, de acidente na estrada, numa madrugada em que eu estava dormindo e não sabia de nada. Depois disso, a casa onde a gente morava virou silêncio também. Eu vendi o que pude, deixei o que não tinha como carregar e fui andando com a mala de couro enferrujada, de emprego em emprego, de cidade em cidade, carregando a única promessa que eu havia feito para mim mesma no dia em que fechei a porta de casa pela última vez. Nunca mais me apegar a ninguém. Não porque eu fosse pedra, mas porque eu já sabia o que acontecia quando você se apegava. A vida chegava e tirava, e a dor de perder era grande demais para arriscar de novo. Antes de apagar a luz, eu abri a mala pelo hábito, passei a mão na roupa dobrada dentro, conferi que o envelope com o dinheiro estava no bolso lateral. Estava. Fechei. Apertei o joelho no fecho enferrujado do lado direito. Apaguei a luz. E ouvi, pela janela do meu quarto que dava para os fundos, os grilos do Maranhão cantando no escuro como se soubessem de alguma coisa que eu ainda não sabia. Os primeiros dias naquela casa foram como aprender a andar num chão que você não sabe se é firme. Eu acordava às 5 da manhã, antes de todo mundo. Acendia o fogão de lenha ainda no escuro, com o céu lá fora roxo e os pássaros começando o primeiro barulho tímido do dia. Fazia o café devagar, deixava ele ferver no ponto certo, aquele ponto em que o cheiro toma conta do ambiente e vai pelos corredores e entra pelos quartos fechados. Cortava o pão, fritava ovo, aquecia o leite das crianças menores e esperava. Eles iam aparecendo aos poucos, cada um no seu tempo, cada um com o seu jeito de não falar. Miguel chegava primeiro, sempre com o mesmo olhar de quem dormiu, mas não descansou. Sentava na mesma cadeira, do lado esquerdo da mesa, e comia olhando para o copo. Samuel chegava logo depois, sentava na cadeira da ponta e ficava mastigando devagar com aquele jeito quieto que parecia não ser timidez, mas algo maior, mais fundo, como se ele tivesse guardado muito coisa dentro e tivesse aprendido que falar não adiantava nada. Vitória chegava com a trança ainda por fazer, sempre com uma expressão de quem já decidiu que não vai gostar de você antes mesmo de sentar. Lúcio aparecia por último entre os mais velhos, arrastando os pés, e sentava de lado na cadeira como adolescente que quer mostrar que está ali por obrigação, não por vontade. Beatriz chegava correndo e tropeçando em tudo, a única que ainda tinha no corpo aquela energia de criança que o mundo ainda não conseguiu apagar completamente. E Mariana, a menor, chegava sempre no colo de Vitória, ainda com o dedo na boca, os olhos pesados de sono, deixando a irmã mais velha fazer tudo por ela.
6 crianças, 6 silêncios diferentes ao redor de uma mesma mesa. Eu servia o café e ficava perto do fogão. Não me sentava junto. Não era o meu lugar. Eu sabia o meu lugar. Havia aprendido nos anos de trabalho que existe uma linha que a pessoa que serve não cruza, e que cruzar essa linha era o começo do problema. Então, eu ficava de pé, de costas, mexendo em alguma coisa no fogão mesmo quando não havia nada para mexer, só para não ficar parada olhando para eles. Mas eu escutava. Escutava o barulho dos talheres, o copo batendo na mesa, o suspiro de um, a tosse do outro, o silêncio particular de cada um. E o que eu escutava mais era o que não havia. Não havia briga, não havia risos. Não havia nenhuma criança empurrando o irmão, ou reclamando do que tinha no prato, ou inventando história para não ir para a escola. Havia só aquele comportamento antigo demais, aquela compostura que crianças não deveriam ter, que vem quando elas aprendem muito cedo que o chão em volta delas é de vidro e que barulho demais pode quebrar alguma coisa. Antônio nunca aparecia no café da manhã. Às vezes eu via, pela janela da cozinha, a luz amarela do celeiro ainda acesa quando o dia já havia clareado. Uma vez, bem cedo, eu o vi atravessando o terreiro com passo pesado, a cabeça baixa, sem olhar para casa. Ele entrou pela porta dos fundos, passou pela cozinha sem me olhar, bebeu água direto da torneira com a mão em concha e saiu de volta. Não disse bom dia. Eu também não disse. No terceiro dia, eu comecei a abrir as janelas. Era uma coisa simples. Talvez nem devesse ser comentada, mas naquela casa, abrir uma janela tinha um peso diferente. A primeira foi a da sala. Uma veneziana de madeira pintada de verde que estava fechada há tanto tempo que tinha travado na trava enferrujada. Eu tive que forçar com as 2 mãos, devagar, com cuidado, para não partir a madeira seca. Quando abriu, entrou um vento quente e um clarão de sol que iluminou uma poeira dourada que levantou do aparador, da toalha de mesa, do encosto das cadeiras. A casa inteira pareceu dar um suspiro. Eu fui abrindo uma por uma, a da sala de jantar, a do corredor, a do quarto que ficava fechado perto da cozinha, que eu não sabia de quem era e que tinha uma chave na fechadura pelo lado de fora. Essa eu não abri. Passei por ela e deixei. Vitória me viu abrindo a janela do corredor e ficou me olhando da soleira do seu quarto com uma expressão estranha que eu não soube bem classificar. Não era raiva, era mais parecido com susto. Meu pai não gosta que abre, ela disse. Está muito abafado, eu respondi sem parar. Ele não vai gostar. Eu limpo o pó antes que ele veja. Vitória ficou um momento parada e eu pensei que ela fosse reclamar mais. Mas ela não disse nada. Deu meia volta e voltou para o quarto dela. Antônio chegou na hora do almoço naquele dia, o que era raro. Entrou pela porta da frente, parou no meio da sala e eu vi lá da cozinha o momento em que ele percebeu as janelas abertas. A luz do meio-dia entrava de lado e caía no chão de tábua corrida, e havia folhas de bananeira balançando lá fora que projetavam uma sombra viva na parede. Ele ficou parado uns segundos. Eu continuei servindo o almoço, sem olhar para ele diretamente, fingindo que não havia visto. Ele não disse nada. Sentou à mesa pela primeira vez desde que eu havia chegado. Comeu o prato inteiro sem falar. Levantou e foi embora. As crianças se olharam por cima da mesa com aquele olhar de quem não sabe o que acabou de acontecer, mas sabe que foi alguma coisa. Foi no 5º dia que eu entendi melhor o que havia naquela casa. Eu estava varrendo o corredor quando Mariana, a menor, escapou da vista de Vitória e veio caminhando com os passinhos curtos na minha direção. Ela parou na minha frente, o dedo saiu da boca por um segundo e ela apontou para a parede. Havia uma fotografia ali. Eu não havia prestado atenção antes. Era pequena, numa moldura de madeira escura, pendurada num prego entre a porta do banheiro e o armário do corredor, num lugar que você só vê se estiver bem perto. Era uma mulher, jovem, talvez uns 30 anos,
cabelos escuros, presos num coque desfeito, um sorriso que parecia mais de dentro do que de fora. Aquele tipo de sorriso que não é para a câmera, é para quem está do outro lado da câmera. Ela estava de pé num terreiro, com o sol de tarde batendo de lado, e havia uma criança pequena no colo que eu reconheci como Miguel, com uns 2 ou 3 anos. Mariana olhou para a foto, depois para mim. "Mamãe", ela disse. Simples assim, como quem apresenta alguém. Eu segurei a vassoura com as 2 mãos e olhei para a foto. A mulher tinha um rosto tranquilo, bonita, mas não do tipo que chama a atenção gritando. Era bonita do jeito que algumas pessoas são bonitas, que você só percebe direito quando olha com calma, quando tem tempo. Ela era bonita, eu disse. Mariana voltou o dedo para a boca. Ficamos as 2 ali paradas um momento, eu e aquela criança de 4 anos, olhando para a foto de uma mulher que não estava mais. Depois, Vitória apareceu no corredor com cara de susto, pegou Mariana pelo braço com cuidado e a levou de volta sem dizer nada para mim. Mas antes de dobrar a esquina do corredor, ela virou o rosto e me olhou por um segundo. E eu vi. Não era a expressão de uma menina de 12 anos. Era a expressão de alguém muito mais velho que 12 anos, de alguém que havia pegado um peso que não era seu e estava carregando faz tempo, sem reclamar, porque não havia mais ninguém. Vitória estava fazendo o papel da mãe. Tinha 12 anos e estava fazendo o papel da mãe de 5 irmãos. Eu virei de volta para o corredor e continuei varrendo, mas alguma coisa havia mudado dentro de mim sem minha permissão. Alguma coisa pequena que eu não quis olhar direito. Na segunda semana, eu comecei a cozinhar de verdade. Não que antes eu não cozinhasse, mas havia uma diferença entre fazer comida para cumprir horário e cozinhar com atenção, com cuidado, prestando atenção em quem vai comer. Eu comecei a observar o que cada criança deixava no prato, o que comia primeiro, o que empurrava para o lado. Miguel não gostava de chuchu. Comia, mas fazia uma cara que tentava esconder. Eu parei de colocar chuchu no prato dele e comecei a botar mais cenoura. Samuel adorava farinha com melado. No segundo dia que eu o coloquei na mesa, ele levantou os olhos do prato e me olhou, rápido, e depois baixou de volta. Mas era diferente do olhar de antes. Era menos fechado. Beatriz não comia nada que fosse verde. Eu aprendi a esconder o cheiro verde dentro da farofa, picado miúdo, onde ela não via. Lúcio comia muito e fingia que não. Pegava uma porção pequena, como se não quisesse aparentar fome, e depois, quando achava que ninguém estava olhando, se servia de novo. Eu passei a deixar a panela maior na mesa. Vitória comia por último, sempre. Esperava todo mundo terminar, recolhia os pratos dos menores, servia ela mesma e comia de pé na beira da pia, às vezes. A primeira vez que eu disse para ela sentar e comer junto com os outros, ela me olhou como se eu tivesse falado uma língua diferente. "Eu como depois", ela disse. "Por quê?" Ela não respondeu, mas sentou. Foi numa tarde de quarta-feira que Antônio apareceu na cozinha fora do horário. Eu estava fazendo bolo de fubá, um bolo simples, feito do jeito antigo, com gordura de porco e leite de coco. O forno a lenha estava aceso e o cheiro tomava a cozinha e ia pelo corredor. Ele parou na porta. Eu não parei de mexer a massa. "Minha mãe fazia esse bolo", ele disse. "Não para mim, mas para o ar." Eu não respondi de imediato. Continuei mexendo. "Receita antiga?" Eu perguntei depois de um momento. Ele não respondeu logo. Ficou parado na porta, olhando para o forno. "Ela também", ele disse por fim, e foi embora. Eu parei a colher dentro da tigela. Entendi naquele segundo o que ele não havia dito. Quem era o ela também? A mulher da fotografia do corredor. A mãe de 6 filhos que dormia num quarto trancado, que estava em todo lugar naquela casa e em lugar nenhum ao mesmo tempo. O bolo assou devagar naquela tarde. Quando eu tirei do forno e pus na mesa com uma toalha dobrada embaixo, as crianças vieram uma por uma, como se o cheiro as tivesse chamado por nome. Beatriz fechou os olhos quando mordeu o primeiro pedaço.
Miguel comeu 2 pedaços sem perceber. Mariana ficou com a bochecha cheia e um fio de bolo descendo pelo queixo. E pela primeira vez, desde que eu havia chegado, houve um barulho diferente naquela mesa. Não era alegria ainda. Era menor que isso. Era só uma criança rindo de outra criança com a boca cheia. Uma coisa pequena, rápida, que parou antes mesmo de virar de vez. Mas estava lá. Naquela noite, deitada no meu quarto estreito, eu ouvi um barulho que não reconheci de imediato. Era um choro, baixo, abafado, do tipo que a pessoa faz quando não quer ser ouvida, mas não consegue mais segurar. Eu fiquei quieta, escutando. Era de dentro da casa, do corredor. Eu me levantei devagar, abri a porta do meu quarto com cuidado e fui descalça pelo corredor escuro. O choro vinha debaixo da porta do quarto de Vitória. Eu parei na frente da porta. Coloquei a mão na madeira sem bater. Fiquei ali um momento, a mão aberta na porta fechada, escutando aquela criança de 12 anos chorar no escuro com toda a discrição que ela havia aprendido que era necessária para não assustar ninguém. Eu não bati. Não abri. Voltei para o meu quarto, deitei na cama estreita e fiquei olhando para o teto de madeira escura, com o ventilador girando devagar. E aquela coisa pequena que havia mexido dentro de mim na tarde do corredor, quando Mariana me mostrou a fotografia, ficou maior. Eu não quis olhar para ela, mas ela estava lá. Tem coisas que uma casa guarda sem precisar de palavras. Não é segredo guardado em gaveta ou escondido em carta dobrada no fundo de uma caixa. É um segredo que fica no ar, na forma como as pessoas desviam o olhar quando um assunto se aproxima, na maneira como uma porta permanece fechada mesmo quando não há chave, no silêncio específico que cai sobre uma mesa quando uma criança está prestes a perguntar alguma coisa e alguém mais velho faz um gesto sutil que diz: não agora, não aqui, não isso. Eu havia aprendido a reconhecer esse tipo de segredo. Carregava o meu faz anos. Foi Samuel quem me contou, não de propósito. Foi por acidente, do jeito que as crianças contam as coisas mais importantes sem perceber que estão contando. Era uma tarde de sábado, quase 3 semanas depois que eu havia chegado. Eu estava estendendo roupa no varal dos fundos, aquele varal de arame entre 2 mourões de madeira que ficava perto do pé de manga velho. O sol batia de lado, já menos bravo do que no meio do dia, e havia um vento morno que balançava as roupas assim que eu prendia com o prendedor. Samuel apareceu sem fazer barulho, como era o jeito dele. Sentou no toco de madeira que ficava perto do mourão e ficou me olhando trabalhar. Eu não disse nada. Aprendi que com Samuel o silêncio funcionava melhor do que a conversa. Se você perguntava, ele fechava. Se você esperava, às vezes ele abria. Fiquei estendendo roupa. Ele ficou sentado. O vento passava. Os pássaros faziam barulho no pé de manga. Lá longe, do celeiro, vinha o som abafado de alguma ferramenta batendo em metal. Ela ficou doente de repente, Samuel disse. Eu não parei de estender a roupa. Não virei, só escutei. Todo mundo achou que era besteira. Dor de cabeça, tontura, essas coisas. Ele falou com aquela voz de 10 anos que tenta soar como voz de adulto quando está falando de coisa de adulto. Meu pai achou que ela estava exagerando. O vento bateu no lençol branco que eu acabei de prender e ele balançou pesado. Ela pediu para ir no médico. Meu pai disse que ia passar, que era frescura de mulher. Uma pausa. Eu ouvi eles brigando. De noite, quando achavam que a gente dormia, eu prendia um prendedor. Depois outro. Quando meu pai levou ela no hospital, já estava tarde. A voz de Samuel ficou mais baixa, mais seca, como quem aprendeu que secar a voz é a única maneira de continuar falando. O médico disse que se tivesse vindo antes, talvez fosse diferente. Eu parei com a mão no varal. Quanto tempo faz isso? Eu perguntei baixo. 2 anos e 4 meses. Ele disse com a precisão de quem conta os dias, de quem sabe exatamente quantos dias são 2 anos e 4 meses, porque ficou contando um por um.
Eu fiquei de costas para ele, a mão ainda no varal, olhando para o lençol branco balançando no vento quente. Depois que ela foi, ele continuou, meu pai foi para o celeiro e não voltou mais para dentro direito. Silêncio. Vitória começou a cuidar dos pequenos. Lúcio parou de falar com meu pai. Eu parei de falar com todo mundo. Eu virei devagar e olhei para ele. Samuel tinha 10 anos, cabelos cortados rente, os joelhos ossudos saindo da bermuda larga. Estava me olhando com aqueles olhos escuros e sérios que pareciam guardar algo muito mais antigo do que 10 anos. Por que você me contou isso? Eu perguntei. Ele pensou um momento. Porque você não perguntou, ele disse. E foi embora, pelo mesmo caminho que tinha vindo, sem fazer barulho. Eu terminei de estender a roupa sozinha, devagar, pensando em cada palavra que Samuel havia dito. Não era difícil de entender. Eu havia visto esse tipo de culpa antes. Não igual, mas parecida. A culpa que fica quando você deixa de fazer alguma coisa que devia ter feito e a vida cobra o preço inteiro, sem desconto, sem parcelamento. A culpa que não vai embora porque não tem onde ir, porque o erro não tem conserto, porque a pessoa que você errou já não está mais aqui para te perdoar. Antônio Duarte havia enterrado a mulher e havia enterrado também a possibilidade de se absolver. Então, ele foi para o celeiro. Porque o celeiro não tinha janela que desse para a sala de jantar. Não tinha corredor com fotografia. Não tinha cama do lado esquerdo, que ainda devia cheirar a ela. Não tinha 6 rostos que eram espelhos do que ele havia feito ou deixado de fazer. No celeiro havia só trabalho. E trabalho não cobra. Naquela semana, eu comecei a prestar atenção em Antônio de um jeito diferente. Não com pena. Eu não gostava de pena. Não dava nem recebia. Mas com uma atenção mais cuidadosa, do tipo que você usa quando entende que uma coisa que parecia de uma forma é, na verdade, de outra. Ele chegava na hora do almoço ou não chegava. Quando chegava, comia rápido, com a cabeça baixa, sem conversa. Mas eu comecei a notar as pequenas coisas que ele fazia quando achava que ninguém estava olhando. Uma vez, eu estava na cozinha e ele passou pelo corredor. Beatriz estava brincando no chão da sala com um boneco de pano. Ele parou na soleira, ficou olhando para ela por uns segundos. Beatriz levantou o rosto, viu o pai parado ali e ficou imóvel como bicho que vê predador. Antônio abriu a boca como se fosse dizer alguma coisa, fechou e foi embora. Outra vez, era quase meia-noite e eu estava levantada porque Mariana havia tossido e eu fui ver se estava bem. Quando voltei pelo corredor, vi a luz embaixo da porta do quarto de Miguel. Parei. Ouvi a voz baixa de Antônio lá dentro. Não entendi o que ele dizia, mas estava lá. A voz dele, falando baixo com o filho no escuro da meia-noite, quando ninguém via. E havia uma tarde em que eu olhei pela janela da cozinha e vi ele parado na cerca do terreiro, de costas para casa, olhando para o campo aberto. Parado assim, quieto, por um tempo longo. Com os ombros levemente curvados para frente, aquela curva que não é cansaço de músculo, é cansaço de dentro. Eu virei para o fogão. Não era meu assunto. Mas o peso daquele homem parado na cerca ficou comigo o resto do dia. Foi Vitória quem mudou de posição primeiro. Não de uma vez. Foi devagar, como quase tudo que é verdadeiro. Começou quando eu propus que ela me deixasse ajudar a pentear Mariana de manhã. Vitória me olhou desconfiada, como se estivesse avaliando se aquilo era uma tentativa de tirar alguma coisa dela ou de aliviar alguma coisa nela. Ficou me olhando um momento. Depois entregou o pente sem dizer nada e foi fazer outra coisa. No dia seguinte, ela ficou parada perto, observando eu penteando a cabeça de Mariana. Na semana seguinte, ela estava sentada do meu lado enquanto eu fazia isso, as duas em silêncio. E Mariana no meio reclamando de tranças muito apertadas como criança pequena reclama, com uma intensidade desproporcional à dor real. E Vitória riu. Foi rápido.
um som pequeno que saiu antes que ela pudesse segurar e que ela abafou logo em seguida, colocando a mão na boca como se tivesse feito alguma coisa errada. Mas tinha saído. Eu continuei penteando como se não tivesse ouvido. Mas tinha ouvido. Com Lúcio, foi mais difícil. 14 anos é uma idade que parece construída especialmente para dificultar as coisas. Há uma raiva nessa idade que não sabe muito bem onde se colocar, que bate em tudo que está perto porque não consegue alcançar o que está longe. Lúcio tinha essa raiva. Ela aparecia na forma como ele batia a cadeira ao sentar, no jeito como respondia às perguntas das irmãs mais novas, com um bufar que queria dizer, deixa eu em paz. No olhar que ele jogava na direção do celeiro às vezes, um olhar duro e carregado que eu entendia sem precisar de tradução. Ele estava com raiva do pai, e com razão. Uma tarde, eu estava fazendo rapadura quente com amendoim na cozinha. Aquela receita que minha avó fazia, que é demorada e exige atenção, mas o resultado fica duro e dourado e cheira para todo o terreiro. Lúcio entrou para pegar água e parou quando viu o que eu estava fazendo. O que é isso? Pé de moleque, eu disse. Ele ficou parado, olhando a massa borbulhando na panela. Minha avó fazia isso, ele disse, quase sem querer. A maioria das avós faz, eu disse. É receita antiga. Ele ficou ali, de pé, sem pegar a água que havia vindo buscar, olhando a panela como se aquele cheiro fosse abrindo uma porta que ele havia trancado faz tempo. Você vai ensinar? Eu olhei para ele. Lúcio estava olhando para a panela, não para mim. Mas a pergunta havia saído sem a casca dura que ele geralmente colocava nas palavras. Hoje não dá tempo, eu disse. Mas semana que vem, se você quiser, a gente faz junto. Ele deu de ombros como se não ligasse. Mas na semana seguinte, ele estava na cozinha quando eu fui começar. Sem ser chamado. O quarto trancado eu deixei por último. Havia 2 semanas que eu passava por aquela porta todo dia, varrendo o corredor, e toda vez eu sentia a presença daquele quarto como se ele tivesse peso próprio. A chave estava do lado de fora, na fechadura. Estava lá como um convite e um aviso ao mesmo tempo. Não era meu lugar abrir. Mas um dia, num momento em que a casa estava quieta e as crianças estavam na escola e Antônio estava no campo, eu parei na frente da porta e fiquei olhando para ela. Era uma porta igual às outras. Madeira escura, fresta embaixo, maçaneta de metal. Mas não era igual às outras. Eu coloquei a mão na chave sem girar. Fiquei assim um momento, a mão na chave fria, ouvindo o silêncio da casa. Tirei a mão e fui embora. Havia coisas que não eram minhas para abrir. Foi naquela mesma semana que Antônio me encontrou no corredor de noite. Era tarde, quase 11 horas. Eu havia levantado para tomar água, como faço quando não consigo dormir, que é na maioria das noites. Estava descalça no corredor escuro quando ele apareceu, vindo dos fundos, provavelmente do celeiro, com a camisa aberta e os olhos de quem também não havia dormido. A gente se viu ao mesmo tempo. Ficamos parados no corredor escuro, ele de um lado, eu do outro, com o relógio de pêndulo da sala batendo 11 badaladas ao fundo. Ele olhou para mim. Eu olhei para ele. Havia alguma coisa naquele momento, naquela hora estranha da noite, com a casa dormindo ao redor, que tirava as camadas que as pessoas usam durante o dia. Ele não parecia o fazendeiro distante. Parecia só um homem com muito peso nos ombros e nenhum lugar seguro para pôr. Não consegue dormir? Ele perguntou baixo. Raramente, eu disse. Ele olhou para o chão, passou a mão no rosto, aquele gesto de cansaço que vai além do físico. Ela gostava de ficar acordada de noite também, ele disse. Baixo, quase para si mesmo. Eu não disse nada. Não era hora de dizer nada. Ficava lendo na cadeira da sala, até tarde. Quando eu levantava para tomar água, encontrava ela lá, com aquela luz amarela acesa. O relógio parou de bater. O silêncio ficou mais fundo.
Me arrependo de muita coisa, ele disse, simples assim, como uma pedra caindo no chão, sem ornamento, sem preparação, sem o cuidado de quem ensaiou. De muita coisa. Eu segurei meu copo d'água com as duas mãos. Todo mundo se arrepende de muita coisa, eu disse por fim. Não sei se isso ajuda, mas é verdade. Ele me olhou. Por um segundo, naquele corredor escuro, ele me olhou de verdade, sem a distância de costume, sem aquela parede que ele havia construído entre ele e tudo ao redor. Depois, abaixou o olhar. Boa noite, ele disse. Boa noite. Ele foi pro quarto dele, eu fui pro meu, mas demorei muito tempo deitada na cama antes de conseguir dormir, porque algo havia se movido naquela noite no corredor, algo pequeno e frágil como a primeira luz de um dia que ainda não sabe se vai nascer de vez. E aquela coisa que eu havia prometido a mim mesma, de não me apegar, de não cruzar a linha, de segurar a mala aperta e pronta para partir, estava ficando cada vez mais difícil de manter. Não porque eu não quisesse, mas porque às vezes a vida não pede licença. O céu começou a mudar no fim da tarde. Eu estava na varanda estendendo os últimos panos quando percebi. Não foi o vento que me avisou, porque o vento havia parado. Foi exatamente isso, o silêncio repentino do ar, aquela quietude estranha que a natureza faz quando está se preparando para algo grande. Os pássaros sumiram das árvores, os grilos calaram, o capim parou de balançar, o mundo inteiro prendeu a respiração. Eu conhecia esse silêncio. Quem vive no interior do Maranhão aprende desde cedo a reconhecer o silêncio que vem antes da tempestade. Não é o mesmo silêncio da noite calma, nem o silêncio do meio-dia quente. É um silêncio com textura diferente, mais denso, carregado, como se o próprio ar estivesse pesando mais do que devia. Olhei para o horizonte. A linha do céu no oeste estava escura. Não a escuridão normal do anoitecer, que vem devagar e vai tingindo o céu de laranja e roxo antes do azul profundo. Era uma escuridão compacta, de borda definida, que avançava como parede. Uma parede de nuvem baixa e carregada que trazia consigo aquele tom esverdeado que os velhos daqui chamam de céu de chuva com raiva. Recolhi os panos rápido. Vitória! Chamei entrando pela porta. Fecha as janelas todas, rápido. Ela apareceu no corredor com Mariana no colo e entendeu na hora. Saiu fechando janela por janela sem precisar de mais explicação. Beatriz veio correndo atrás querendo ajudar e atrapalhando mais do que ajudava. Samuel saiu fechando as da parte de trás. Lúcio apareceu lá de cima onde estava e desceu os degraus pulando 2 por vez. Onde está Miguel? Eu perguntei. Vitória parou. Olhou para mim. Estava no terreiro tem pouco. Eu fui até a porta dos fundos e abri. O céu havia fechado completamente. A luz natural havia sumido de um modo estranho. Tudo estava com aquela tonalidade cinza amarelada de fim de mundo. O vento voltou de repente, forte, quente primeiro e depois já trazendo o frio da frente de chuva. A porteira de metal, lá no fundo do terreiro, batia com estrondo. Miguel, chamei. Nada. Miguel. O vento carregou minha voz e não trouxe resposta. Eu voltei para dentro. Onde ele costuma ficar quando está no terreiro? Vitória estava com a testa franzida de preocupação. Às vezes vai até a cerca do pasto. Às vezes fica perto do pé de manga. Perto do celeiro? Eu perguntei. Às vezes. Eu peguei o casaco do gancho atrás da porta. Não era proteção suficiente contra o que estava vindo, mas era o que tinha. Fica todo mundo dentro, eu disse. Fecha a porta e não abre até eu voltar. Mas... Vitória começou. Fecha a porta, Vitória. Ela me olhou por um segundo com aqueles olhos de 12 anos que carregavam 40. Depois fez que sim com a cabeça. Eu saí. O vento estava forte quando atravessei o terreiro. As primeiras gotas vieram antes que eu chegasse na metade do caminho. Não eram gotas normais de começo de chuva, finas e esparsas.
Eram gordas, pesadas, espaçadas ainda, mas cada uma batia com força, como se a chuva quisesse avisar antes de vir de vez. «Miguel!» gritei contra o vento. O pé de manga chacoalhava violento. Uma manga verde desprendeu e caiu no chão com um baque. Lá no horizonte, o primeiro relâmpago rasgou o céu em dois de forma rápida, sem aviso, e o trovão chegou poucos segundos depois, um som grave que parecia vir de debaixo da terra. Eu fui até a cerca do pasto, não havia ninguém. Voltei pela lateral da casa até o celeiro. A porta do celeiro estava entreaberta, balançando com o vento. Empurrei e entrei. Havia ferramentas penduradas nas paredes, sacos de ração empilhados num canto, uma rede de dormir esticada entre dois mourões. O cheiro era de terra, óleo de motor e palha seca. Uma lamparina de querosene acesa oscilava em cima de um caixote. Antônio estava de pé no meio do celeiro, parado, com uma expressão que eu nunca havia visto nele. Era medo. Não o medo comum de perigo físico. Era o outro medo, o mais fundo, o que aparece quando alguma coisa que você temia que acontecesse um dia está acontecendo agora. Miguel não está na casa, eu disse. Ele já sabia. Eu vi nos olhos dele que já sabia. Eu já fui até a cerca e até o pé de manga, eu disse. Não estava. Ele passou pela minha frente sem dizer nada e saiu para o terreiro. A chuva veio de vez quando ele saiu. Não era chuva de interior comum, era temporal. A água caiu de uma vez, cortada pelo vento em diagonal, tão densa que a 10 metros à frente já não se enxergava direito. Em segundos, eu estava encharcada até os ossos. O chão do terreiro virou lama vermelha que grudava nos sapatos. Os relâmpagos vinham seguidos agora, iluminando tudo por frações de segundo, com aquela luz branca e dura que faz as coisas parecerem imóveis, fotografadas no meio do movimento. Antônio gritava o nome do filho contra a chuva. Eu fui pela direita, ele pela esquerda, e a chuva engolia os gritos antes que chegassem longe. Eu fui até o galinheiro que estava fechado, até o paiol velho que ficava nos fundos do terreno, a estrutura de madeira apodrecida que eu havia notado na primeira semana e que ninguém parecia usar. Empurrei a porta que estava presa de umidade. Abriu com um rangido. Escuro lá dentro. «Miguel!» Chamei, mais baixo agora, sem gritar, porque de alguma forma eu sentia que se ele estava ali, grito não era o que ele precisava. Silêncio. Então, num canto escuro entre dois sacos velhos, ouvi um soluço abafado. O tipo que criança faz quando está tentando não chorar e o choro é maior do que ela. Eu entrei. Miguel estava sentado no chão de terra batida, os joelhos no peito, a cabeça baixa, encharcado como eu. Ao redor dele havia coisas velhas, coisas que eu não conseguia identificar bem no escuro. Mas havia um cheiro específico naquele canto, um cheiro de coisa guardada com cuidado, de tecido velho com perfume que já foi e não vai mais voltar. Eu me agachei na frente dele. Miguel. Ele levantou o rosto. Tinha estado chorando faz tempo. Os olhos estavam inchados, as bochechas listradas de choro misturado com chuva. Mas o que me atravessou não foi o choro, foi a expressão. Era uma expressão de 8 anos que não deveria ter aquele peso, aquela mistura de vergonha e dor, e um amor tão grande que não cabia dentro do peito de uma criança pequena. Nos braços dele havia um vestido dobrado, um vestido florido, de tecido leve, amarelo com flores azuis, velho, mas limpo, dobrado com cuidado como quem dobra alguma coisa sagrada. Eu entendi sem precisar perguntar. Esse era o lugar dele, o lugar que ele vinha quando precisava dela. Eu não disse nada. Me sentei no chão de terra do paiol velho, do lado dele, sem tocar, sem falar. A chuva batia no telhado de zinco com um barulho ensurdecedor. Ficamos assim. Antônio apareceu na porta do paiol 1 minuto depois. Entrou encharcado, respirando forte de tanto gritar e correr. A lanterna que ele trazia na mão iluminou o interior e parou na cena. Eu, sentada no chão.
Miguel do meu lado com o vestido nos braços. Ele ficou parado na entrada. E eu vi o momento exato em que aquele homem grande, de ombros largos e voz grossa, de fazendeiro respeitado e temido, desmoronou. Não foi devagar, foi de uma vez. Como parede que aguenta e de repente não aguenta mais. Ele foi até o filho. Ajoelhou no chão de terra molhada na frente de Miguel e ficou olhando para o menino com aqueles olhos que de repente não tinham mais a distância de sempre, não tinham mais a parede de vidro que ele havia construído entre ele e o mundo. Miguel olhou para o pai. O vestido estava entre os dois. Eu só queria lembrar dela, Miguel disse, a voz pequena, arranhada de tanto choro. Não quero esquecer ela, pai. Antônio fechou os olhos e, quando abriu, estavam molhados de algo que não era chuva. Ele abriu os braços. Miguel foi. E Antônio Duarte abraçou o filho no chão de terra de um paiol velho, no meio de uma tempestade, com o vestido florido espremido entre os dois, e chorou. Não chorou como fazendeiro. Não chorou como o pai que precisa ser forte. Chorou como o homem quebrado, que segurou demais, por tempo demais, e que finalmente, naquele chão de terra molhada, não tinha mais como segurar. Chorou como alguém que perdeu tudo e que só agora estava permitindo que a dor ocupasse o espaço que ela sempre deveria ter tido. Eu me levantei devagar e fui até a porta do paiol. Fiquei de costas para eles, olhando a chuva cair no terreiro. Não era meu momento, era deles. Mas minha garganta estava apertada de um jeito que eu havia prometido que nunca mais ia apertar. A tempestade durou mais 2 horas. Ficamos no paiol os 3, sem poder sair por causa da intensidade da chuva, que não dava sinal de diminuir. Antônio ficou sentado com Miguel no colo, os dois encostados num saco de ração, e o menino adormeceu no peito do pai com aquela facilidade de criança exausta que finalmente encontrou um lugar seguro. Antônio ficou acordado com a mão na cabeça do filho, olhando para o teto de zinco que a chuva fustigava sem parar. Eu fiquei sentada num caixote perto da porta, olhando para o terreiro alagado. Durante um longo tempo, nenhum de nós falou. Depois ele disse, baixo, sem virar para mim, como se estivesse falando para o escuro. Eu sabia que ela não estava bem. Há semanas. Ela dizia, e eu dizia que era frescura. Uma pausa longa. Eu tinha medo de ser grave. Então, eu preferi não acreditar. Achei que, se eu não levasse a sério, não seria sério. Eu ouvi. Quando levei ela no hospital, o médico me chamou no corredor e disse que se eu tivesse vindo 2 meses antes, a história poderia ter sido diferente. Ele engoliu seco. 2 meses. Eu desperdicei 2 meses fingindo que estava tudo bem. O teto de zinco chacoalhava com o vento. Eu não sei perdoar isso, ele disse. Não consigo. Eu fiquei quieta um momento. Meu marido morreu de infarto numa tarde de terça. Eu disse por fim. Ele havia reclamado de dor no peito 3 dias antes. Eu disse para ele tomar um analgésico e descansar. Disse que provavelmente era a tensão do serviço. Antônio me olhou. Meu filho morreu 7 meses depois num acidente de estrada, numa madrugada em que eu estava dormindo. Eu ouvi minha própria voz saindo plana, igual, porque eu havia contado isso tão poucas vezes que minha voz ainda não sabia o tom certo. Eu me perguntei por muito tempo o que eu poderia ter feito diferente. Se eu tivesse acordado naquela madrugada, se eu tivesse prestado atenção na dor no peito do meu marido do jeito que devia. Silêncio. Não tem resposta para isso, eu disse. Eu procurei por anos e não tem. Tem só a escolha do que você faz com o tempo que sobra. Antônio olhou para o filho dormindo no peito dele. Eles precisam de você aqui dentro, eu disse, não no celeiro. Ele não respondeu, mas eu vi a mão dele apertar um pouco mais forte a cabeça de Miguel. A chuva parou de madrugada. Parou de repente, como havia começado.
deixando um silêncio molhado e um cheiro de terra encharcada, que é um dos cheiros mais bonitos que existe no mundo. Aquele cheiro de interior do Brasil depois da chuva forte, de barro fresco e folha lavada e possibilidade. Carregamos Miguel dormindo de volta para casa, Antônio com o menino nos braços, eu abrindo caminho na lama com a lanterna. As outras crianças estavam todas acordadas, sentadas na sala com as luzes acesas, esperando. Vitória se levantou quando a gente entrou, os olhos grandes, e só voltou a respirar direito quando viu o irmão nos braços do pai dormindo. Antônio levou Miguel para o quarto. Ficou lá dentro um tempo longo. Quando saiu, as crianças estavam ainda na sala. Ele ficou parado na entrada da sala, olhando para eles, 5 rostos olhando de volta. Não havia script para aquele momento. Não havia palavra certa. Ele foi e sentou no meio do sofá. Beatriz foi a primeira. Foi sem pensar, com aquela coragem de 6 anos que não calcula, e se espremeu do lado dele. Mariana foi logo atrás, trepou no colo dele sem pedir licença como criança pequena faz. Samuel foi devagar, sentou do outro lado sem encostar, mas sentou perto. Lúcio ficou parado na soleira um momento, com aquele rosto de 14 anos carregado de mágoa antiga. Antônio olhou para o filho mais velho. Não disse nada. Lúcio foi. Sentou na poltrona do lado, que era quase junto, não totalmente, mas era o que ele tinha naquele momento e era suficiente. Vitória ficou em pé. Antônio estendeu a mão na direção dela. Vitória olhou para a mão estendida do pai. Olhou por um tempo que pareceu longo. Havia tanta coisa naquele olhar de 12 anos. A exaustão de quem carregou demais, a saudade de ser filha em vez de mãe, a raiva que ainda não havia ido embora de todo, e por baixo de tudo isso, abaixo de todas as camadas, a vontade enorme de só poder ir. Ela foi. Segurou a mão do pai e encostou a cabeça no ombro dele. Eu apaguei a luz da cozinha que estava acesa sem necessidade e fui para o meu quarto devagar, sem fazer barulho. Me deitei na cama estreita. O cheiro de terra molhada entrava pela janela que havia ficado entreaberta. Eu coloquei a mão no peito, sobre o coração, e fiquei assim um momento, sentindo bater, e chorei. Não com barulho, não com solavanco. Do jeito quieto que eu havia aprendido, aquele choro que sai pelos olhos sem avisar, silencioso como chuva fina, que você só percebe quando a fronha está molhada. Chorei pelo meu marido, pelo meu filho, pela mulher do corredor que eu nunca conheci e que havia deixado um vazio tão grande naquela casa que até o ar pesava diferente. Chorei pelo menino de 8 anos que guardava o vestido da mãe no paiol, pela menina de 12 anos que havia parado de ser criança cedo demais, pelo homem que havia trocado a própria família pelo celeiro porque não sabia fazer diferente. E chorei por mim mesma. Por aquela promessa que eu havia feito de não me apegar, que estava rasgada agora de um jeito que eu não saberia mais consertar, porque eu já estava apegada. E a mala de couro com o fecho enferrujado, que ficava sempre pronta no canto do quarto, já não parecia mais tão certa quanto havia parecido quando eu cheguei. Os dias que vieram depois da tempestade foram diferentes. Não de um jeito dramático. Não de um jeito que qualquer pessoa de fora perceberia logo. A casa continuava igual por fora. As paredes do branco cansado, o telhado alto, a porteira de metal que rangia. O sol do Maranhão continuava batendo sem dó no meio do dia. A poeira vermelha da estrada continuava levantando quando o vento passava. Mas por dentro, alguma coisa havia se deslocado. É difícil explicar. É como quando você mora num lugar e tem um móvel pesado que está no lugar errado faz anos, que todo mundo contorna sem pensar, que virou parte da paisagem, e um dia alguém o move 2 palmos para a direita e de repente o quarto respira diferente, a luz entra de outro jeito, e você fica olhando sem entender direito o que mudou, mas sentindo que algo mudou, e que era para ter mudado antes. Foi assim.
Antônio começou a aparecer no café da manhã. Não todo dia de início. Dias sim, dias não. Chegava com a camisa ainda aberta, o cabelo úmido de banho apressado, as mãos calejadas pousadas na beirada da mesa, e ficava sentado com os filhos enquanto eu servia o café. Não falava muito, mas estava lá. E estar lá, eu havia aprendido, às vezes, é a coisa mais difícil e mais importante que existe. As crianças foram se ajustando a essa presença nova do pai, como plantas que se ajustam à luz quando alguém abre uma janela que estava fechada, faz tempo. Devagar, sem alarde, virando a folha na direção de onde vinha o calor. Beatriz passou a sentar do lado dele sem ser convidada, grudada no braço do pai, com aquela propriedade carinhosa de criança pequena que não sabe fingir o que sente. Mariana parou de só ir para o colo de Vitória e começou a alternar, ora uma, ora outro, com a desenvoltura de quem descobriu que pode ter mais de um lugar seguro no mundo. Miguel foi o que mais mudou. Aquele menino silencioso de 8 anos que eu havia encontrado no paiol com o vestido da mãe nos braços foi o que mais mudou. Não é que ele se tornou falante ou expansivo. Não era o feitio dele. Mas havia algo diferente nos olhos dele. Uma leveza pequena, como se ele tivesse colocado no chão uma mochila que estava carregando nas costas há tempo demais e que estava machucando sem que ele percebesse. Certa manhã, ele apareceu na cozinha quando eu estava fazendo mingau. Ficou do meu lado sem dizer nada, olhando a colher rodando na panela. Rosa, ele disse. Oi, Miguel. Você vai embora um dia? Eu parei a colher. Olhei para ele. Ele estava olhando para o mingau. Não para mim, mas havia uma tensão nos ombros pequenos. Uma atenção contida no corpo inteiro, de quem fez uma pergunta importante e está com medo da resposta. Eu pensei antes de falar. Não sei, eu disse. E era verdade. Mas enquanto eu estiver aqui, eu estou aqui de verdade. Pode contar com isso. Ele ficou um momento quieto. Depois pegou uma colher do suporte e começou a mexer o mingau do lado oposto da panela, sem precisar, só para ter o que fazer com as mãos. E eu deixei. Havia uma tarde em que Antônio chegou na cozinha enquanto eu estava descascando mandioca. Sentou na cadeira de madeira que ficava perto da janela, aquela cadeira que sempre esteve lá, mas que eu nunca havia visto ninguém sentar de dia. E ficou um momento em silêncio, olhando para o terreiro pela janela aberta. Eu continuei descascando. Você tem filhos? Ele perguntou, sem preparação, do jeito direto que algumas pessoas têm quando finalmente decidem perguntar algo que ficou guardado por tempo. Eu pausei só um segundo. Tive, eu disse, um filho. Ele entendeu o tempo verbal. Não perguntou mais. E marido? Também tive. O silêncio que veio depois não era um silêncio desconfortável. Era um silêncio de reconhecimento. De duas pessoas que carregam o mesmo tipo de peso e que, de repente, estão na mesma sala e sabem disso. Quanto tempo faz? Ele perguntou. 3 anos o marido. 2 anos e meio o filho. Ele ficou quieto. Então você sabe, ele disse por fim. Não era pergunta. Sei, eu disse. Outra pausa. A faca descascando a mandioca, a casca caindo na tábua, o vento balançando a cortina de chita da janela. Fica mais fácil? Ele perguntou. E havia algo diferente nessa pergunta, uma vulnerabilidade que ele claramente não estava acostumado a mostrar, que saiu mais fina do que as outras palavras, mais exposta. Eu pensei na resposta com cuidado. Não fica mais fácil, eu disse. Fica diferente. Você aprende a carregar o peso de outro jeito, distribui diferente no corpo, mas o peso não vai embora. Ele olhou para as próprias mãos. Às vezes eu acho que não mereço que fique mais fácil, ele disse baixo. Isso eu conheço também, eu disse. Ele me olhou. E o que você fez com isso? Eu parei de descascar a mandioca. Pulsei a faca, me virei para ele. Ainda estou aprendendo, eu disse honestamente. Mas aprendi uma coisa. Ficar se punindo não devolve ninguém.
Só tira você dos que ainda estão aqui. Antônio ficou olhando para mim por um momento. Aquele olhar longo de quem está pesando alguma coisa internamente que não tem nome fácil. Depois, olhou para o terreiro de novo. Meus filhos precisam de um pai, ele disse, como se estivesse testando a frase em voz alta pela primeira vez. Precisam, eu disse simplesmente. Ele ficou mais um tempo sentado na cadeira. Depois se levantou, passou a mão na beirada da mesa como despedida sem palavras e saiu pela porta dos fundos. Mas naquele dia, à noite, ele jantou com os filhos. Sentou na cabeceira da mesa, onde a cadeira havia ficado vazia por 2 anos e 4 meses, e jantou com os 6 filhos ao redor. Eu servi os pratos e fui para o meu quarto mais cedo, porque havia coisas que aquela família precisava fazer sem que eu estivesse no meio. Foi 2 semanas depois que a ameaça chegou. Chegou numa tarde de sol, de carro, pela estrada de terra, levantando poeira vermelha que eu vi pela janela da sala antes de ver quem era. Era uma mulher de uns 45 anos, bem vestida, para um interior como aquele, de blusa social e cabelos presos, com uma pasta na mão e um homem de terno do lado, que eu soube depois que era advogado. Ela desceu do carro com aquele andar de quem veio com propósito e não pretende sair sem cumprir. Era a irmã da esposa de Antônio. Eu estava na sala quando ela entrou, depois que Lúcio abriu a porta sem saber quem era. Ela me olhou de cima a baixo, com uma avaliação rápida e fria que eu reconheci, aquele tipo de olhar que já decidiu antes de ver. Você deve ser a empregada, ela disse. Sou a Rosa, eu disse. Ela não estendeu a mão. Antônio apareceu no corredor atraído pelo barulho. Quando viu quem era, o rosto fechou. Não vou reproduzir tudo o que foi dito naquela tarde, porque parte foi na sala fechada, com as crianças mandadas para o quintal, e eu fiquei na cozinha, fingindo trabalhar enquanto ouvia fragmentos de voz que vazavam pela parede. O que eu entendi foi suficiente. Ela queria as crianças. Dizia que Antônio não estava em condições de criar 6 filhos sozinho, que havia provas de negligência, de ausência, de um pai que morava no celeiro enquanto os filhos ficavam à deriva dentro de casa. E que uma estranha, uma mulher que ninguém conhecia, estava na prática criando aquela família no lugar do pai. Uma estranha. Eu. Naquela noite, eu abri a mala. Não para arrumar, só para olhar para ela. Fiz isso às vezes quando a vida ficava difícil. Abria a mala e olhava para o interior, para as roupas dobradas, para o envelope no bolso lateral, e lembrava que eu tinha saída, que eu podia pegar aquela mala e ir embora e que ninguém me prendia a lugar nenhum. Era um conforto estranho, mas era meu conforto. Fiquei sentada na beirada da cama com a mala aberta na minha frente. Pensei em tudo que havia prometido para mim mesma quando saí da minha casa 3 anos atrás, com aquela mala no lugar de uma vida inteira. Pensei na leveza que tinha sido, no começo, não pertencer a nada. Chegar em emprego, fazer o serviço bem feito, ir embora sem deixar nada e sem levar nada. Pensei em Miguel no paiol com o vestido da mãe. Em Vitória abrindo mão de ser criança para cuidar de 5 irmãos. Em Samuel me contando no varal o que ninguém mais havia me contado. Em Mariana me puxando pela saia na cozinha quando queria colo e depois olhando para mim com aqueles olhos de quem está verificando se eu ainda estava lá. Em Antônio, na cadeira da cozinha, perguntando se ficava mais fácil. Fechei a mala. Apertei o joelho no fecho enferrujado do lado direito e coloquei ela embaixo da cama. No dia seguinte, Antônio me encontrou no corredor de manhã cedo. Eu percebi que ele havia dormido mal. Os olhos cansados, a camisa do mesmo dia anterior, uma tensão nos ombros que era diferente do peso costumeiro, mais aguda, mais presente. Ele parou na minha frente no corredor. Ficou um momento sem falar, como quem chegou com palavras preparadas e que no último segundo não tem mais certeza se são as palavras certas. Fica, ele disse. Uma palavra só, seca e direta como ele era. Eu olhei para ele. Não como funcionária, ele continuou.
E a voz saiu um pouco mais baixa agora, um pouco menos segura, com a vulnerabilidade de quem está dizendo algo que não tem como desfazer depois que diz. Fica como parte da família. O corredor estava quieto. O relógio de pêndulo batia lá na sala. Lá fora, o galo cantou uma vez e parou. Senti minha garganta apertar. Eu tenho medo, eu disse. E foi a coisa mais honesta que eu havia dito em anos. Eu já perdi tudo uma vez. Eu sei o que é isso. Eu não sei se consigo passar por isso de novo. Antônio ficou me olhando. E então ele disse, com aquela voz grave e cansada de homem, que aprendeu da forma mais cara o que estava dizendo. Ficar sozinho por medo de perder também é uma forma de morrer. Eu senti aquelas palavras entrarem por algum lugar que estava fechado faz tempo, porque eu sabia que eram verdade. Eu havia estado morrendo devagar faz 3 anos. Indo de emprego em emprego, de cidade em cidade, carregando a mala pronta, não deixando nada, não levando nada, vivendo em cima de um chão que eu mesma escolhia não firmar porque chão firme é chão que pode ser tirado debaixo dos seus pés. Mas o que eu havia feito com isso? Havia ficado em pé, mas havia ficado imóvel, e imóvel por tempo demais tem um nome que eu havia me recusado a usar. Naquela tarde, eu fiz a receita do meu filho. Era um bolo de laranja com calda, uma receita simples que eu havia ensinado para ele quando ele tinha uns 12 anos, numa tarde de sábado de chuva fina, quando a gente ficou em casa sem nada para fazer e ele decidiu que queria aprender a cozinhar. Ele havia feito aquele bolo com seriedade de criança que quer acertar, pesando tudo, medindo tudo, com a língua para fora de concentração. Ficou torto e gostoso. Eu havia feito essa receita uma vez depois que ele foi e não havia conseguido terminar. Guardei a massa crua, joguei fora no outro dia e não fiz mais. Hoje eu fiz. Fiz devagar, com cuidado, medindo tudo como ele havia medido naquela tarde de sábado. O cheiro da laranja tomou a cozinha. As crianças foram aparecendo uma por uma, atraídas pelo cheiro, como sempre acontecia. Mas dessa vez eu não fiquei de costas para o fogão. Quando o bolo ficou pronto e eu coloquei na mesa, eu me sentei junto. Vitória me olhou surpresa, porque eu nunca havia sentado na mesa com eles antes. Mas não disse nada. Empurrou a cadeira do lado como convite. Eu sentei, servi os pratos, servi o meu e comi junto com eles. O bolo de laranja estava torto de um lado, como o do meu filho havia sido naquela tarde. Notei isso, e em vez de apertar o peito como eu esperava, ficou só ali, quieto, como uma lembrança que finalmente havia encontrado o lugar certo de morar. Não embaixo da costela como dor, mas em algum lugar mais suave, mais aberto, como companhia. Beatriz disse que era o melhor bolo que já tinha comido na vida, com aquele exagero sincero de 6 anos. Mariana ficou com a mão toda lambuzada de calda e lambeu os dedos um por um, com uma aplicação séria e satisfeita. Miguel olhou para mim por cima do prato e disse quietinho: "Obrigado, Rosa. Não era só pelo bolo. Eu soube que não era só pelo bolo. O juiz veio semanas depois. Não vou falar muito sobre isso porque não é a parte da história que importa mais. O que importa é o que ele encontrou quando chegou. Encontrou uma mesa com comida, janelas abertas, crianças que olhavam nos olhos quando falavam e que falavam com a segurança de quem tem chão firme embaixo dos pés. Um pai sentado na cabeceira da mesa que havia aprendido, ainda com dificuldade, ainda tropeçando, a estar presente. Uma casa que havia voltado a respirar. As crianças falaram quando foram chamadas, uma por uma, cada um do seu jeito. Vitória falou com a seredeza de quem cresceu cedo, mas que estava finalmente começando a ter permissão de ser um pouco menos adulta do que havia sido obrigada a ser. Samuel falou pouco, como era o feitio dele, mas o que falou era sólido como pedra. Miguel olhou para o juiz e disse que queria ficar com o pai. O processo não acabou naquele dia. Essas coisas demoram, tem papel, tem audiência, tem o tempo lento da lei que não acompanha o tempo real da vida.
Mas naquele dia, alguma coisa ficou clara para quem estava na sala. Aquela família estava se remontando. Não como era antes, porque nunca seria como era antes, mas de um jeito novo, com as peças que sobraram, com cuidado, com as mãos ainda trêmulas de quem aprendeu que o que se constrói pode ser tirado e que vale construir do mesmo jeito. Naquela noite, depois que o juiz foi embora e as crianças foram dormir, eu fui para o quintal. Era tarde. O céu do Maranhão estava aberto e cheio, aquele céu de interior que a cidade não tem, sem claridade de poste, sem névoa de fumaça, só o escuro fundo e as estrelas tão próximas que parecem coisa que você poderia tocar se estendesse a mão no ângulo certo. Antônio estava lá, sentado no banco de alvenaria da varanda dos fundos, olhando para o céu. Quando eu saí, ele me olhou, mas não disse nada. Eu sentei do outro lado do banco. Ficamos os dois em silêncio por um tempo, olhando para o mesmo céu. No dia que minha mulher foi embora, ele disse, sem virar para mim, com a voz baixa de quem fala para não perder o fio antes de terminar. Eu prometi que nunca mais ia deixar ninguém entrar nessa casa do jeito que ela entrou. Não porque eu não quisesse, mas porque eu não sabia mais como fazer isso sem ter medo o tempo inteiro. Eu escutei, mas ela entrou assim mesmo, ele disse. E pela primeira vez, havia alguma coisa que não era só peso na voz dele. Era quase espanto. O espanto quieto de quem descobriu que a vida não pediu licença. Pelo café da manhã, pelas janelas abertas, pelo bolo de fubá. Eu sorri no escuro. Eu também prometi que não ia deixar, eu disse. E a vida não me consultou. Ele fez um som baixo que era quase um riso, quase, mas estava chegando lá. No dia seguinte, de manhã cedo, antes de todo mundo acordar, eu fui para o quintal com 2 mudinhas de flor que eu havia pedido para seu Benedito, o vizinho do final da estrada, que tinha um jardim cheio. Cavei 2 buracos pequenos perto da cerca, onde o sol da tarde batia, mas não queimava, onde a terra era mais escura e úmida depois das chuvas. Plantei as 2 flores lado a lado, uma pelo meu filho, uma pela mulher da fotografia do corredor. Fiquei um momento agachada na terra, com as mãos sujas de barro vermelho, olhando para as 2 mudinhas pequenas que ainda não tinham flor, só folhas verdes e frescas que balançavam com o vento da manhã. Pensei no meu filho, naquele menino sério que havia feito bolo torto numa tarde de sábado, naquele homem jovem que havia virado na madrugada que eu estava dormindo. Pensei nele sem tentar não pensar, sem tentar controlar o aperto do peito, deixei ele vir inteiro, com o rosto, com a voz, com o cheiro de terra e suor que era o cheiro dele. E pela primeira vez em muito tempo, a lembrança não veio só com dor. Veio com amor também. As 2 coisas juntas, dor e amor, como 2 flores plantadas lado a lado no mesmo barro, bebendo da mesma água, dividindo o mesmo sol. Ouvi passos atrás de mim. Era Miguel. De pijama, descalço no quintal molhado de sereno, olhando para as mudinhas. O que você plantou? Ele perguntou. Flores, eu disse. Uma para uma pessoa que eu amei muito e uma para sua mãe. Ele ficou olhando por um momento. Depois se agachou do meu lado, com aquela seriedade de 8 anos, que às vezes parecia antiga demais e às vezes parecia exatamente da idade que era. Ela gostava de flor, ele disse. Plantava muito ali nos fundos, mas depois que ela foi, secou tudo. A gente vai plantar de novo, eu disse. Ele olhou para mim. Você vai ficar para plantar? Eu respirei o ar da manhã do Maranhão, aquele ar limpo de depois da chuva, com cheiro de terra e folha verde e começo de dia. Vou, eu disse. Miguel assentiu com aquela sobriedade dele. Ficou mais um momento agachado olhando para as mudinhas. Depois se levantou, foi até a torneira do quintal, encheu um copinho que tinha deixado no chão do lado, voltou e regou as 2 mudas com cuidado, devagar, como quem sabe o que está fazendo, e foi para dentro. Eu fiquei.
Olhei para as mudinhas com água escorrendo pela terra vermelha. E entendi, ali naquele quintal de manhã cedo, com as mãos sujas de barro e o coração mais leve do que havia estado em anos, que eu havia chegado naquela casa com uma única mala e a firme intenção de não deixar nada e de não levar nada. E que a vida havia decidido diferente. A dor não havia ido embora. A minha, não. A de Antônio, não. A das crianças, não. A dor era parte da paisagem, como o sol forte do meio-dia e a poeira vermelha da estrada e o vento que batia nas venezianas de madrugada. Mas ao lado dela, crescendo do mesmo barro, havia outra coisa. E essa outra coisa eu havia aprendido tarde demais e na hora certa não tinha como crescer enquanto a gente ficava com a mala pronta na porta. Naquela noite, pela última vez, eu abri a mala. Tirei as roupas dobradas uma por uma. As coloquei na gaveta da cômoda de madeira do meu quarto, que havia ficado vazia desde que eu havia chegado, porque eu nunca havia desdobrado as roupas em lugar nenhum. Nunca havia dado esse peso a um lugar. Dei a esse. Guardei o envelope com o dinheiro na gaveta de cima, do lado da cômoda, no lugar onde as pessoas guardam as coisas que ficam. Fechei a gaveta, olhei para a mala vazia no chão. Depois a empurrei para o fundo do armário, atrás do cobertor dobrado, num canto de onde ela não precisava ficar perto, não precisava ficar pronta, não precisava mais ser a primeira coisa que eu via quando acordava. Fechei o armário, me deitei na cama e dormi como não dormia faz anos. Fundo quieto, sem acordar no meio da noite, com o peso de tudo que eu havia perdido. Dormi com o peso, sim, mas também com o outro peso, aquele que a maioria das pessoas não chama de peso porque é leve demais para esse nome. O peso de pertencer a algum lugar, de ter janela para abrir de manhã, de ter café fervendo antes do galo cantar para 6 crianças que iam aparecer uma por uma à mesa com os olhos pesados de sono e os cabelos bagunçados e os silêncios únicos de cada um. Isso era o suficiente. Mais do que suficiente, era tudo, fim.